Olá, meu amigo, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos, episódio penúltimo do estudo do livro Perispírito do professor Zalmiro Zimmermann. Esse aqui, ó, que lindo! Recomendo fortemente que você adquira este livro ou veja aí onde faz download do PDF, se eu não me engano, no primeiro episódio. Hoje nós vamos falar sobre perispírito e sexualidade, então, sem demora, vamos para o texto. A energia criadora, a dizer, o impulso de vida, renovação e crescimento, é inerente a todo ser. Essa energia, força da alma, sustenta, na dimensão física, processo vital em seus diversos níveis, manifestando-se, em parte, como impulso sexual a serviço da evolução, cuja presença cedilha maiúscula é detectada desde muito cedo, na viagem do ser em direção à consciência. Então, o que tem a ver o perispírito com o sexo? Na verdade, tem tudo a ver porque é uma energia primordial, né? Energia criadora, tanto pela questão da reprodução, tanto pela questão de necessidade básica de energizar o ser, né? Através do prazer e tudo mais. O sexo está aí com um papel importantíssimo na autopreservação da espécie e também na multiplicação da espécie humana. De feito, segundo André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, a comunhão sexual já se inaugura com a chegada do princípio inteligente à forma das algas verdes, passando, então, a reprodutividade a se definir e a se aperfeiçoar, apurando-se, cada vez mais, no regaço dos milênios, os tecidos germinais, em delicado preparo para o desempenho superior no estágio nominal. Então começa lá atrás, né, na reprodução, na primeira divisão celular e depois passa pelas algas, pelas plantas e vem pelos animais. Então a energia sexual ela é ampla e desde o começo dos tempos vem desempenhando um papel maravilhoso aqui para a criação. A nota característica da sexualidade é a sua bipolaridade, embora nos primórdios da jornada evolutiva, até que ela se definisse, tenha o princípio inteligente, na construção do instinto sexual, passado pelos ciclos de hermafroditismo e dionisexualidade. A bipolaridade desenvolve-se à medida que o princípio inteligente cresce em aquisições, comparecendo definitiva na dimensão hominal, a serviço, então, do sagrado processo reencarnatório. Mas se essa bipolaridade manifesta-se entre os encarnados, marcando a distinção entre homens e mulheres, há que se atentar para o fato de que, na dimensão espiritual, a realidade é outra. Olha que interessante. Aí a gente vai começar a derrubar por terra algumas teorias muito doidas que alguns médiums, até famosos, ficam psicografando absurdos, tipo, no além eles se casaram e engravidou e tiveram filhos. Opa, vamos parar por aí. Porque o espírito sequer tem um gênero. Ele se apresenta do jeito que ele quiser, mas não tem sexo, não tem gênero. Que história é essa de casamento no mundo espiritual? Menos, vamos nos atentar pelo fundamental da doutrina espírita, e aqui o professor nos traz também estes lembretes. Então, no começo era manifestação, a multiplicação sexual sozinho, depois ficou binário, que precisava de dois indivíduos, só que é diferente no mundo espiritual. Dá uma olhada aí, ó. Leciona Kardec, em O Livro dos Espíritos, no item 202, que você pode até estudar aqui no canal que tem programa sobre isso. Os espíritos encarnam como homens ou mulheres porque não têm sexo. Vamos repetir? Os espíritos encarnam como homens ou mulheres porque não têm sexo. Está claro? Para não deixar as bobagens se perderem nessas literaturas estranhas que estão saindo, ditas espíritas, tá? Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição sexual, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens.
Então, obviamente que a gente entende que todos os a experimentação no campo da sexualidade e também de gênero e também de transgênero, né, são longe de ser castigos, como alguns espíritas esquisitos também ficam falando. Olha, a gente não condena o homossexual, mas é que... Aí você já fica assim, Jesus, onde é que tirou isso? Mas é que homossexual é porque encarnou nas últimas 30 encarnações como mulher, aí encarna nessa como homem, ainda tem gosto de mulher. Vamos parar com essa pataquada? Pelo amor de Deus, gente. Eu acho que assim, o problema de tudo está na gente rotular a experiência sexual humana. Enquanto a gente ficar rotulando, não vai ter letrinha no alfabeto, como hoje já tem LGBTQIA+, fora o H, que é de hétero, né? Não vai ter letrinha, porque é muito variado, né? É muita expressão de sexualidade e também gênero, já que o sexo é formado no feto, por exemplo, num momento é no cérebro, no outro momento é o órgão sexual. Às vezes tem esse descompasso, que no cérebro é formado, por exemplo, o gênero feminino e no órgão sexual masculino. O bebê nasce homem, mas com cabeça de mulher. E assim vai se identificando na vida até que se entende e aí passa a se chamar transexual. Deixa eu fazer uma explicação rápida para vocês, antes da gente continuar aqui, porque é uma coisa que pode confundir muito. Uma coisa é sexo, tá? Outra coisa é gênero. Então, eu podia até fazer uma aulinha disso. Então vamos lá. Gênero, masculino, feminino. Ou fluido. O que é fluido? Quando não se identifica plenamente com um ou com o outro, mas é mais difícil de entender. Vamos entender. Gênero, masculino ou feminino. Nós temos aí as pessoas que são cisgênero, ou seja, se identificam com o gênero no corpo em que estão. Então, eu sou cisgênero, eu sou homem e me identifico com o corpo masculino. Beleza? Transgênero é aquela pessoa que não se identifica com o corpo. Então, tem uma cabeça de menina num corpo de menino, ou vice-versa. Que aí eu acho que eles passam até mais dificuldade do que as manifestações de condição sexual, porque aí entra numa coisa social, até tem que trocar nome, tem que fazer tratamento hormonal, pode ou não fazer ressignificação de sexo, né? Mas lembre-se, gênero não tem nada a ver com sexo, beleza? Agora, na parte de sexo, nós temos heterossexuais, preferem os diferentes. Homem, mulher, mulher, homem. Temos homossexuais, que preferem os iguais. Preferem não, né? Tem atração, não prefere. Não é uma questão de opção e nem de preferência sexual. Então, homossexuais, iguais. Homem, homem, mulher, mulher. Temos aí uma classificação gigantesca no meio disso e que não pode ser misturado com gênero. Então, veja bem, nós temos um homem cisgênero, aquele que se identifica no próprio corpo, de masculino, que pode ser heterossexual ou pode ser homossexual. Ou pode ser bissexual, que se atrai pelos dois... que se atrai. Enfim, vocês entenderam, né? Pelos dois. Nós podemos ter um homem, por exemplo, uma pessoa transexual, que se atrai pelo sexo, gênero oposto ao que ele se sente. Então, eu tenho uma menina física que tem cabeça de homem, aí faz a redesignação, então se adequa ao gênero masculino e tem preferência sexual, ou seja, tem a condição de homossexual. Por quê? A cabeça, gênero, homem, se atrai por outro homem. Mas ela é menina. Não, nasceu num corpo de menina. Entende o negócio? Então, assim, é um pouco mais complexo, porque você pode ter pessoas, por exemplo, que nascem
meninas e que fazem todo... Nós tivemos uma novela que retratou isso, que fazem todo o processo que é muito dolorido, muito doloroso fisicamente, psiquicamente, emocionalmente. Então ninguém faz isso porque quer e ninguém é diferente da maioria, né? Ninguém é diferente de hétero, por exemplo, porque quer. Né? Eu vou ser gay porque eu gosto de sofrer, eu vou levar paulada na rua, eu vou viver no país que mais mata gay do planeta. Então, olha que escolha maravilhosa que eu faço. Não, né, gente? Menos. Então, nós temos essas condições. Então, lembre-se sempre, gênero é uma coisa, condição sexual é outra. Você não escolhe ter atração por um sexo ou por outro. Se você é heterossexual, quando é que você foi que escolheu ter atração pelo sexo contrário do seu? Quando você escolheu isso? Então, se você não escolheu, não ache que quem é homossexual, por exemplo, ou bissexual, escolheu em algum momento da vida. Entende? Então, é bom a gente parar de rótulo, porque a gente vai voltar para o estudo. A aulinha do professor Evandro já acabou agora. Vamos continuar por aqui. Lembrando que nós temos esse estudo aqui, se não me engano, no livro é de 2000 e tralalá, mas muita coisa é baseada nos textos de André Luiz, que 1940, 1950. Então, imagine como a sociedade mudou, como a classificação da sexualidade mudou, como o entendimento de transexual mudou. Obviamente que a gente vai ver textos adaptados para a época heteronormativa que tinha, tá? Mas se tiver algum detalhe, eu volto a falar. A sexualidade, então, é a força a serviço do espírito e o fator determinante da polaridade na dimensão física é a sua necessidade evolutiva. A nota a respeito, Herculano Pires. Sabemos hoje com segurança que a sexualidade é um sistema de polaridade não adstrito à forma específica do aparelho sexual. Na verdade, a sexualidade é a fonte única dos dois sexos, o masculino e o feminino. Para a mudança de sexo na reencarnação, ênfase da necessidade de experiências novas no plano evolutivo, basta a inversão da polaridade na adaptação do espírito ao novo corpo material. Essas inversões se processam do perispírito, como ensina Kardec, pois é este não o corpo controlador de todo o funcionamento orgânico e fisiológico do corpo material. Legal, Herculano Pires é muito bacana, né, que ele vem falando aí, que a sexualidade é a fonte única dos dois sexos, masculino e feminino. E dependendo da necessidade daquela encarnação, é que é trocada essa chave para que a pessoa nasça com um determinado gênero, ou até mesmo nestas fases intermediárias de gênero. Mas vamos continuar entendendo. Se a alma, como se viu, não tem sexo, assumindo a masculinidade e a feminilidade físicas, de acordo com seu projeto evolutivo, é certo também que essas posições, a não ser em casos de expiação ou prova, tendem a refletir os característicos ativos ou passivos que estão a definir sua individualidade no estágio em que se encontra. Feminilidade e masculinidade, diz André Luiz, constituem característicos das almas acentuadamente passivas ou francamente ativas. Vamos entender que isso não quer dizer ao que você faz na cama, se você é ativo ou passivo, mas sim seu comportamento de vida. Nós temos aí inúmeros exemplos de pessoas cis e héteros, né? Por exemplo, um homem cis que está no corpo adequado ao seu gênero, é heterossexual, prefere as mulheres, se atrai pelas mulheres, e é absurdamente delicado, doce e tudo mais. Então aí é uma característica mais do espírito, né? Da passividade, da feminilidade, da doçura ou do ativo, do viril, do forte, entende? O ideal vai ser quando a gente misturar, aí quem está falando sou eu, Evandro, quando a gente misturar as duas coisas, né? Nós termos características de ambos. Afinal, como o espírito não tem sexo, o ideal é que a gente viva as experiências em todos os corpos possíveis e com toda o gênero e toda a sexualidade possível para que a gente possa crescer e se educar. Lembre-se,
Pode ser que alguma dessas encarnações venha a ser prova, expiação? Sim, claro que pode ser, né? A gente faz e a gente vai ter que responder por aquilo que a gente fez. Se a gente errou, a gente vai ter que responder pelo que errou. Agora, daí você classificar que todo homossexual é porque foi sacana com mulher no passado, então aí nasceu pra ser gay. Homossexual masculino, evidentemente que eu tô falando. Gente, isso é... Aliás, o espiritismo não é determinista, é progressista, né? A gente está pelo avanço, nunca determinando. Olha, fulano fez isso, então ele vai ter que reencarnar assim. Não existe isso. Isso é qualquer outra coisa menos espiritismo. É um negócio religioso, não é espiritismo, tá? Lembra, Deus não pune. Então vamos lá. Continuando, mas exaurido o ciclo reencarnatório na Terra, ingressando em experiências que dizem com mundos e planos mais adiantados, o espírito, à medida que evolui, vê o seu perispírito cada vez quintessenciado e, por fim, dispensada a imersão periódica na matéria densa, passa a aplicar, no serviço de seu crescimento, toda a potencialidade psíquica, uma vez que já prescinde do emprego de parte de suas energias na área da sexualidade. Arquivada aí a polaridade sexual, com a alma integrando em si, após milênios de burilhamento, as qualidades inerentes à masculinidade e à feminilidade, desenvolve-se a multipolaridade afetiva que vai uni-lo cada vez mais a todos os seres da criação. Ou seja, nós precisamos passar por este processo, né, de sexo e de todos os experimentos possíveis no campo sexual e também de gênero, eu incluo aí, lembrando que nessa época não se falava de gênero ainda, para que a gente adquira a experiência. E quando a gente chega num grau, num planeta mais evoluído, que o nosso corpo físico também é menos denso, que às vezes nem o nascimento é do jeito que é feito mais, porque nós não precisamos mais do corpo físico, o nosso perispírito que está ali, nós já teremos características de ambos os sexos, formando o que ele diz aí, multipolaridade afetiva, que é o ideal de um espírito feliz, entende? Patrimônio da mente, a sexualidade manifesta-se, obviamente, por intermédio do perispírito. Sob o impulso do pensamento, força matriz, o centro coronário, a expressar-se pelo corpo pineal, a epífise, sustenta e controla todo o mecanismo sexual. E a gente vai ver algumas coisas que André Luiz falava já em 1940 e tralalá, que depois veio a ser descoberto, confirmado pela ciência. Então, vamos lá. André Luiz, pelo Chico, consigna a esse respeito lições das mais elucidativas, espancando, inclusive, a antiga concepção de que a glândula pineal, aninhada no diencéfalo, é órgão sem maior significação para a economia psicofisiológica, aqui, psicofisiológica do ser humano. Eu estou inventando palavras, você já percebeu, né? Mas olha que interessante, que nessa época a pineal não tinha a importância que tem hoje, porque ela que regula, lembrando que a criança nasce menina e menino, mas não tem um desenvolvimento sexual até chegar à sua puberdade, inclusive de voz, né, e tudo mais, e corpo, eles são praticamente idênticos, a gente fica praticamente idêntico até começar. E a pineal que vai controlando isso, além de tudo, a gente descobriu que a pineal é o nosso wireless, é o nosso Wi-Fi que nos conecta com todo mundo e com os planos. Então vamos ver o que o André Luiz diz. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas, pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Acham-se as glândulas genitais, absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é a fonte fundamental. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidades força que vão atuar, de maneira positiva, nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada.
Segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endocrínico, ligada à mente através dos princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e, sob sua direção, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo evolutivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. Isso está em Missionários da Luz, do nosso querido Chico Xavier. Então a gente já vê que a pineal é muito mais do que se supunha, né? E aí o André Luiz nos traz essas novidades. Na época que eram novidades, hoje a ciência está bem mais avançada do que da época que ele nos trouxe essas informações. Compreende-se, então, que a pineal, ao impulso do centro coronário, comanda toda a vida orgânica, a partir dos sistemas nervoso e endócrino, sustentando o sistema imunológico e as funções vitais. Sua ação, a refletir sempre o psiquismo, é fundamental e decisiva. Daí sua destacada importância no exame da sexualidade. Olha aí as constatações sobre a glândula pineal. E olha só que interessante aqui, ó. De fato, produzindo a melatonina, sua estrutura foi identificada a partir de 1958, com as descobertas de Aaron Lerner e suas colegas da Universidade de Yale, sintetizada a partir da serotonina, por um tipo exclusivo de célula, pinealócito, e representando o protótipo de uma família de hormônios que também secreta, os metoxindóis. A pineal é parte constituinte do epitálamo, um dos componentes do diencéfalo, correlacionando-se estreitamente com a fisiologia sexual, uma vez que comanda todas as funções glandulares. Você viu aí, ó, no desenho? A glândula pineal, ela fica bem no meio do cérebro, bem no meio da cabeça. Se você apontar assim um dedo, né, na sua têmpora e outro dedo no meio das sobrancelhas, dá para ver? Para quem está me ouvindo, imagine quando esses dedos se cruzam lá dentro, onde é que fica a nossa glândula pineal, ou seja, nossa anteninha. Olha que bonitinho. Em estudo digno de nota, reportando-se a pesquisas de Reiter e outros importantes investigadores da ação da epífise na atividade reprodutora, assinala a respeito a médica paulista Marlene Nobre, a nossa querida Marlene Nobre. No homem, os metoxindóis, a família de hormônios produzidos pela pineal, influem sobre diferentes aspectos da função gonadal, gônadas. As pesquisas sugerem que a ação do hormônio pineal é exercida, pelo menos em grande parte, em nível hipofisário, interferindo na secreção de gonadotrofinas. Com a administração de pequenas doses intraperitoneais de melatonina em ratos, conseguiu-se elevar a quantidade de serotonina do mesencéfalo e do hipotálamo. Essas mudanças no conteúdo celular de serotonina nesses centros parecem indicar que a melatonina produz seus efeitos sobre as gônadas por modificação na atividade desses neurônios. Só fazendo um adendo aí, nos Estados Unidos já é muito antigo o uso da melatonina para ajudar no sono, mas é um hormônio que, você vê, ajuda em tudo, em absolutamente muita coisa além da qualidade do sono. Então vale a pena. Agora no Brasil finalmente foi autorizado como suplemento alimentar. Antes só se mandava fazer em farmácia de manipulação. Agora você pode comprar em farmácias comuns, já industrializados, como há muito tempo se faz nos Estados Unidos. Mas voltando para o texto da querida Marlene Nobre. Trabalhos recentes mostraram a relação entre melatonina e antiovulação em mulheres normais, em pacientes com amenorreia hipotalâmica e em atletas que tiveram intenso treinamento físico. No homem, também ficou demonstrado que a melatonina atua tanto no desenvolvimento das gônadas quanto na secreção de testosterona, principal hormônio masculino. Enfim, a epífise é o centro das emoções, controla as glândulas sexuais e todo o sistema endócrino, comanda as forças cedilha maiúsculo AS subconscientes, supre de energias psíquicas todos os armazéns autônomos dos órgãos, é a glândula da vida mental.
Essas revelações feitas em 1945 podem agora ser confrontadas à medida que a ciência médica avança em suas pesquisas para descobrir a influência da melatonina na economia orgânica. Está no livro da Marlene Nobre, A Obsessão e Suas Máscaras. Assim, o centro coronário, refletindo o pensamento e projetando seus impulsos aos demais centros perispiríticos, rege no plano corpóreo a partir da epífise cada célula do ser. Legal pra caramba, né? E já pensou, em 1945, antes do descobrimento, né, das suas funções, o André Luiz já estava dizendo isso pra gente. Para quem não acredita nas coisas, está lá, é só ver, né? Continuando aqui. É, pois, fácil compreender, com referência às funções sexuais, que a ação do aparelho reprodutor, expressão biofisiológica do centro genésico, lembra que a gente estudou aqui os centros de força, ou os chakras, o genésico é que fica lá perto do pipi ou da pepeca, entendeu? Corresponde, então, a uma atividade meramente reflexa em resposta ao comando fundamental do centro coronário, ou seja, da mente. E aí está um gráfico: mente, centro coronário, depois pineal, depois hipotálamo, depois hormônio liberador de gonadotrofina, depois hipófise, depois hormônios gonadotróficos. E eu estou sendo altamente treinado aqui para falar um monte de palavra que eu nunca falei de uma maneira... Ai, meu Deus do céu, para engasgar até falar chega. Mas enfim, vamos para frente no estudo de hoje. Em sexualidade, o conceito de bipolaridade associa-se, naturalmente, ao de permuta de energias entre os agentes envolvidos no processo sexual. Todavia, esse intercâmbio energético nem sempre ocorre. Com efeito, basicamente, 3 tipos de situação podem ser detectadas no relacionamento sexual. Assim, pode-lhe acontecer sem o envolvimento real de uma das partes, satisfazendo, momentânea e aparentemente, somente um dos parceiros, não passando, muitas vezes, de uma mera aventura genital, em que prevalece, unicamente, o interesse pela satisfação sensorial própria, não importando a situação da outra parte. Em tais circunstâncias, obviamente, em que o ato sexual tem a marca do egoísmo, da despreocupação com a sensibilidade alheia, não há que falar em reciprocidade ou troca de eflúvios. Mesmo que a excitação de uma das partes possa resultar na emissão de energia, esta não é absorvida pela outra, que, desintonizada, permanece sem a resposta que poderia confortar magneticamente o processo. Gente, isso é fantástico. O professor é danado, né? Ele vem nos trazer aí essa questão de que, por exemplo, para que a união sexual, enfim, cumpra a sua força geradora, não é preciso só para fazer filho, não, tá? Até mesmo porque, se olhar por este lado, né, se o sexo servisse só para a reprodução, por que que tem uma porção, mais de 250 espécies de animais, por exemplo, que tem sexo homossexual? Só vão acasalar com suas parceiras e parceiros naquele período fértil e depois disso eles têm experiências sexuais para prazer entre o mesmo sexo, ou seja, que não tem acasalamento, mas tem sexo. E aqui o professor nos traz uma observação maravilhosa, que naquele momento em que o sexo só é prazeroso para um, não tem essa troca de energia, né? Porque o sexo ele tem que ser prazeroso para os dois, tem que ser consensual. Isso me remete a um estupro. E se a gente pensar antigamente, na época das nossas avós, tem muita mulher que nunca sentiu prazer no sexo. Pelo contrário, só dor. E foi parideira. Teve 8, 10, 15 filhos. Porque o homem ia lá e usava a mulher apenas como um meio de se masturbar, né? E fazer filho. Então, a mulher não sentia absolutamente prazer nenhum, então não tinha essa troca de energia. O homem usava e abusava das mulheres, por exemplo, né? Para procriar. Então, nem isso, nem quando há, né, a concepção, o sexo não é pleno. O ser humano não foi feito para fazer sexo somente para procriar. É uma troca intensa entre duas pessoas, né, ou mais, enfim. É uma troca intensa
de prazer e de uma energia fantástica. E ele continua aqui, ó. Outro tipo de relação diz com a participação interessada de ambos os agentes, buscando o prazer da descarga orgástica, mas com escassa afetuosidade. A atração que se exerce nesse caso relaciona-se mais com o magnetismo animal do que com o espiritual, mas, de qualquer forma, a troca e compensação energética, permuta revitalizante de recursos bioeletromagnéticos, que podem se misturar a conteúdos de energia mais espiritual, de acordo com a afetividade que, eventualmente, presida tal relacionamento. Ao que parece, a grossa maioria humana, por própria condícia cedilha maiúsculo ou evolutiva, exerce assim a sexualidade, em níveis primários de mera satisfação pessoal, ou, seja existente algum interesse de caráter afetivo entre as partes, em condições de pouco amor, a dizer, de escassa espiritualidade. Então aí você vê que existem diversos tipos de exercer a sua sexualidade, mas o que desperta prazer mútuo, não é? Tá valendo, tá legal, não tem problema nenhum, desde que haja consentimento de ambas as partes e que seja prazeroso para todo mundo envolvido, né? Agora, quando se tem um afeto, então se torna uma conexão mais espiritual. Você imagina aí que os perispíritos mais comungam dessa conexão, potencializando essa energia sexual. Então lembre-se, no primeiro é assim, mesmo que seja num casamento normal, heteronormativo, que o homem usa a mulher somente como depositário de sêmen, ou para se satisfazer a mulher não tem prazer nenhum, essa energia não flui, não funciona, né? Não há comunhão. Quando há sexo sem compromisso afetivo, essa energia flui entre os parceiros, parceiras, enfim. E quando há o sexo com sentimento, aí é uma explosão plena, né, de energia e de cumplicidade, de envolvimento, enfim. Não sem razão, escreve o iluminado autor espiritual André Luiz, por Francisco C. Xavier, que tão aviltado tem sido o sexo, pela maioria dos encarnados na Terra, que os espíritos têm dificuldade, por enquanto, de elucidar o raciocínio humano. Com referência ao assunto, basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres, salienta o celebrado instrutor, se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. No capítulo de relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Trata-se de um domínio de semibrutos onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. Acrescenta, o amor, nesses planos mais baixos, é tal qual ouro perdido em vasta quantidade de ganga, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Entre as criaturas, porém, que se encaminham, de fato, aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Tá, em Missionários da Luz, do André Luiz também. Então, obviamente, o sexo, como qualquer atitude que a gente tenha na vida, tem que ser feito com responsabilidade. Não tem proibido, feio, não pode. Tem, assim, consequência, né? Então, se você é um escravo sexual dos seus desejos e precisa do sexo o tempo todo, enlouquecidamente, você vai pagar um preço alto por isso. Então, tudo que é desregrado é como se a gente for beber socialmente para relaxar durante o encontro alguma coisa, ou se a gente depende deste químico todo santo dia da nossa vida para estarmos bem. Assim também funciona o sexo, ou a comida, ou tantas outras necessidades que a gente tem, né? Porque sim, o sexo é uma necessidade humana. Então, aí não me entra na cabeça esse negócio de a pessoa optar por não optar, né? Mas seguir algumas coisas e ser casto para sempre ou casta para sempre. Vai contra, é como se eu falasse assim, olha, nunca mais eu vou beber água. Tem jeito? Não, não tem. Então, do mesmo jeito, né? Agora, o sexo pode ser sujo ou ruim, né? Dependendo do que a gente faz e como é que a gente trata. Com o devido respeito, é uma elevação. Olha lá. Se encaminham de fato aos montes de elevação de tão magnífico que é.
né? Mas o autor aqui continua. Num terceiro e raro tipo de relacionamento, de natureza superior, a comunhão sexual já acontece sob o influxo amoroso, delicado e puro, dos envolvidos. O sexo, então, em não se confundindo com o amor é, nesse caso, por ele impregnado, sublimando-se a função procriadora. Me lembra muito a música da Rita Lee, né? Amor é uma coisa, sexo é outra. E realmente, o amor é uma coisa, o sexo é outra. A gente não pode confundir. Você pode optar por fazer sexo e pode optar por amar alguém. Agora, se você fizer sexo com uma pessoa que você ama, aí é mais gostoso ainda. Mas as coisas não se misturam, tá? Então, ficou muito claro isso. Nesse tipo de relação, né, de natureza superior, né, que a comunhão sexual acontece entre pessoas que se amam, a sexualidade já não se apresenta como mero agente de reprodução biológica, mas avançado processo de permuta de energias psíquicas e eletromagnéticas. E também, segundo a expressão de André Luiz, de união de qualidades. Está em Missionários da Luz, que sustentando pela simpatia, pelo afeto, revigora os perispíritos, alimentando mentes e corações. Para. Como que se diz aí um apresentador que a gente fica meio irritado quando ele fala isso? Quer dizer, então, que no próprio Espiritismo está dizendo que o sexo não é só para reprodução. Olha que interessante, vale a pena a gente ressignificar isso. Neste tipo de relação sexual com amor, não é um mero agente de reprodução biológica, mas avançado processo de permuta de energias psíquicas e eletromagnéticas e união de qualidades que revigora os perispíritos. Olha que fantástico. É como se a gente fosse baterias que um recarrega o outro. Não é demais? A gente sabendo disso, evidentemente que a gente começa a tratar de sexo como uma coisa mais preciosa, né? A gente tem nossos momentos porra louca da vida, né? Nossos momentos doidão, enfim, ou não, cada um sabe o que faz. Mas quando a gente tem essa consciência que a gente não achou o nosso genital, o nosso sexo, o nosso corpo na lata do lixo para entregar para qualquer um de qualquer jeito, as coisas ganham outro significado, né? E tudo bem se a gente se entrega para o outro e de qualquer jeito, a gente vai responder pelas experiências, certo? Não tem, assim, nenhum moralismo nisso. Entenda muito bem, tá? Mas o que nos interessa aqui no estudo é que o ato sexual entre pessoas que se amam alimenta o perispírito. É uma troca energética fora de série. Se nos processos mais primitivos entram em jogo o centro coronário cerebral, estimulando o centro genésico e convocando o equipamento neuroendócrino a respostas que dizem com o intercâmbio sexual em nível meramente biológico, onde só o prazer sensorial é buscado. Fato diferente ocorre nas relações em que o amor já começa a prevalecer, quando aparece também significativamente a atividade do centro cardíaco, unindo perispíritos e propiciando amplas compensações vitais. Hemiagenetismo animal e psíquicas, magnetismo espiritual. Quando o ser humano chega a esse nível de relacionamento, evidentemente já se encontra em condição respeitável, embora um estágio superior ainda o aguarda, em que a união sexual orgânica, como é conhecida, deixa, definitivamente, de ser importante. Magnetismo animal, sexual, o Zezinho às vezes não lê as coisas direito. André Luiz, mais uma vez, ilumina admiravelmente o tema pelo Chico. Os homens e as mulheres, cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física, escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição porque aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente através de permutas magnéticas, não menos valiosas para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa, sem qualquer exigência dos atritos celulares. Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma, através da vida inteira no campo da espiritualidade superior. Diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhes, na maioria das vezes, o olhar
a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão, para que recebam o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se da força e estímulo para as mais difíceis edificações. Tá? Em Missionários da Luz. Não é lindo isso? Já que a gente tem o sexo como repositor de energias, isso é uma troca magnética, não é? E quanto mais a gente for se aprimorando, mais treinando o amor, né? Especialmente uma pessoa que a gente escolhe para seguir na nossa vida, não importando se é heterossexual, se é homossexual, se é trans, se é cis, tanto fez, tanto faz. Mas a gente seguindo, a gente vai evoluindo no amor. E o nosso futuro como espíritos é não ter mais necessidade nenhuma de sexo em corpos que não terão mais nem os órgãos genitais, né? Porque não tem o processo de reprodução, etc, etc, como o nosso perispírito. Talvez daí que vem esse negócio de que anjo não tem sexo, já que anjos são os espíritos mais iluminados, sempre foram encarados assim. Continuando. Lições como estas facilitam-nos entender as revelações acerca de espíritos desencarnados mais evoluídos, que já têm, em si, desativados os centros genésico e gástrico, mostrando, de outra parte, significativo desenvolvimento funcional dos centros superiores. 7. Especula-se, a propósito, que, em regiões diferentes da Terra, mundo de expiações e de provas, conforme Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo IN4, a encarnação dos espíritos, já por suas próprias condições perispirituais, a refletirem as do planeta em que estagiam, dispensaria o contato sexual, como conhecido, bastando a vontade amorosa dos pais, em processo de profunda comunhão mental e afetiva, para que se organizasse a nova estrutura capaz de servir ao reencarnante, com densidade, ao que se presume, diferente da do corpo físico. Olha que lindo! Que coisa mais linda. Então está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, não, número 4, que basta as pessoas se amarem e canalizarem a energia que vai gerar uma nova vida como filhos. É lindo demais, né? Nessa direção, compreende-se, também, outros aspectos relacionados com a sexualidade, como a compensação da atividade sexual física, pela atividade psíquica criadora e, especialmente, pelo exercício da caridade, com resultados altamente proveitosos para o equilíbrio psicossomático do agente, e que, em vez de canalizar sua energia para o ato sexual, com apoio no centro genésico, em regime, às vezes, de permuta magnético vital, o indivíduo, em programa de disciplina sexual, entregando-se ao trabalho de ajuda aos semelhantes, não só pode colher as vibrações de gratidão dos beneficiados, como, principalmente, os contingentes energéticos que lhes são outorgados pelos espíritos superiores, revitalizando-se de forma muito mais substancial do que em qualquer ato sexual. Quando acontece, além de sensibilizar-se perispiritualmente rumo a novas e superiores percepções e sensações, esse tipo de comunhão espiritual, em que o ser, dispensando o emprego físico de parte de sua vitalidade psíquica, sob a moldura de sexualidade, consegue abrir-se, inteiro, para os outros, aliás, desde muito conhecido, como mostra a literatura de todos os tempos, contando a história de místicos e nobres cultores da mente e do sentimento que se nutrem apenas do bem que semeiam. O comportamento equilibrado e amoroso, próprio das almas mais experimentadas e sensíveis, entretanto, está longe de caracterizar o modo de ser da densa maioria humana, imersa, ainda, no caldeirão das emoções desequilibradas e dos prazeres sensoriais. Brecando um pouquinho aí. Entenda o seguinte: a energia sexual é uma energia criadora. Então, e é uma coisa que eu sinto como artista, né? Se você direciona muito só para essa energia criadora, a sua libido vai lá para o pé. Talvez se você é artista, é professor, é alguém que cria alguma coisa, tenha presenciado isso, comente aí. Mas é porque a gente está manipulando o mesmo tipo de energia, né? Então, conforme a gente vai evoluindo espiritualmente, moralmente, emocionalmente, essa energia criadora, ela é direcionada quando a gente tiver corpos que não tem mais sexo, não precisa mais do sexo, ela é direcionada exclusivamente para criação, seja do que for, inclusive de um indivíduo,
Olha que lindo que é isso, né? Só que o comportamento desequilibrado também e dos prazeres sexuais traz consequências. São as torturas advindas dos abusos, especialmente tristes no âmbito da sexualidade, onde a invigilância emocional, levando à agressão, compromete perigosamente o equilíbrio psicossômico, além de seguidamente sustentar negra teia de obsessões. Efetivamente, como descreve W. Barcelos, entre todos os vícios das criaturas humanas, nenhum ocasiona desequilíbrios tão vastos e profundos na organização do corpo espiritual como a viciação sexual. Isso está no livro de Walter Bastos, Sexo e Evolução. Em seu longo e doloroso aprendizado sexual, o espírito desprevenido, percorrendo o caminho das sensações, usando seu livre-arbítrio para dispor estranhamente de suas forças sexuais, desde os rituais marcados pela torpeza e os abusos ligados à transexualidade, até as indignidades e violências criminosas, alimentadas pelo egoísmo e pelas emoções em descontrole, desarmoniza sua mente, provocando a desestruturação funcional do perispírito com grave comprometimento dos centros vitais, só reparável por doridas experiências impostas pelo processo kármico, sempre certo e infalível. Então, assim, nada é proibido, mas se a gente não tiver equilíbrio com essa potente energia criadora, nós vamos sentir aí as consequências desse desequilíbrio. André Luiz, em letras firmes e claras, que tocam o raciocínio e a sensibilidade, explicita bem o tema. Esses abusos sexuais são responsáveis não apenas por argos tormentos nas regiões infernais, mas também por muitas moléstias e monstruosidades que ensombram a vida terrestre, porquanto os delinquentes do sexo, que operaram o homicídio, o infanticídio, a loucura, o suicídio, a falência e o esmagamento dos outros, voltam à carne, sob o impacto das vibrações desequilibrantes que puseram em ação contra si próprios, e são, muitas vezes, as vítimas da mutilação congênita, da alienação mental, da paralisia, da senilidade precoce, da obsessão enquistada, do câncer infantil, das enfermidades nervosas de variada espécie, dos processos patogênicos da vez e de todo um cortejo de males, decorrentes do trauma perispirítico que, provocando desajustes nos tecidos sutis da alma, exige longos e complicados serviços de reparação a se exteriorizarem com o nome de inquietação, angústia, doença, provação, desventura, idiotia, sofrimento e miséria. Aliás, muito antes da pompa terminológica das escolas psicanalíticas modernas, que se permitem arrojadas conjecturas em torno das flagelações mentais, há quase 20 séculos ensinou-nos Jesus que todo aquele que comete o mal é escravo do mal. E podemos acrescentar que para sanar o mal a que houvemos escravizado o coração é imprescindível sofrer a purgação que o extirpa. Então a gente percebe aí que tudo é permitido, mas depende do nosso uso, né, dessa potente energia criadora. Tal é a lei de correspondência que nos devolve por inteiro as consequências de todas as nossas ações de lesa fraternidade, conforme a expressão de MMNIL, valendo o sofrimento resultante como importante fator de reajuste e aprendizagem, em direção a novos impulsos evolutivos. Anota bem Jorge ANDREA, que o negativo, o erro, processo degenerativo desenvolverá sempre mecanismos de defesa e de impulsos no sentido contrário, portanto evolutivo, e que da distonia fica a experiência e vivência, a fim de criar defesas para a sedimentação de novas posições mais expressivas no bem comum. Está no livro Forças Sexuais da Alma, de Jorge André dos Santos. O Zezinho não soube ler. Nesse contexto, cumpre admitir que, inegavelmente, o reto exercício da sexualidade, em sua ampla significação, comparece como lição das mais difíceis de aprender, mas também das mais valiosas, porque diz justamente com substratos do ser que o impulsionam na jornada ascensional. Daí a sempre oportuna indicação de Emmanuel. A energia sexual envolve o impositivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação, e, por isso mesmo, deve estar controlada por valores morais que lhe garantam um emprego digno, seja na criação de formas físicas, asseguradora da família, ou na criação de obras beneméritas da sensibilidade e da cultura para a reprodução e extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor, na evolução e burilamento da vida no planeta. Isso está no livro Vida e Sexo, por Emmanuel. Lindo demais isso, né, gente?
eu acho que traz aí uma série de reflexões, né, muito propícias, muito pertinentes para que a gente entenda que nada é condenável no sentido de puritanismo. Ai, tá errado você fazer sexo antes do casamento. Ai, tá errado você fazer isso. Ai, tá errado homem com homem, mulher com mulher. Ai, tá errado. Não, não tem nada de errado. O sexo, desde que seja feito consensualmente, com prazer dos dois lados, é energia criadora. E se tiver amor, respeito, carinho, convivência, se é aquela pessoa especial para você, tem mais importância ainda para você mesmo. Mas esta energia sexual também, além de reprodução e de reconexão ou carregamento dos nossos perispíritos, também é uma energia criadora preciosa para a reprodução das ideias, das artes, das ciências e de tudo que faz o ser humano crescer. Lindo, né? Obrigado por você ter ficado até agora. Nós encerramos neste momento aí mais este estudo magnífico que vem fechando com chave de ouro. No próximo e último episódio nós vamos falar sobre perispírito e desencarnação. Então, tá sempre imperdível. Você ficou comigo até agora por esses 50, eu tô no quê? 51 episódios, mais umzinho aí, a gente encerra o estudo desse livro, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho. Deixe seus comentários aí do que você achou mais interessante ou que você ficou com dúvida. Ó, beijo, a gente se vê. Até o próximo. Tchau.